Saudações, torcida colorada. Não poderia deixar de fazer um vídeo me posicionando sobre os acontecimentos de ontem. Queria muito ter feito um vídeo normal, como qualquer outro, falando de futebol, falando sobre como foi o jogo, né? Mas infelizmente esse acontecimento trágico aí aconteceu. O jogo foi adiado e ficou aí uma grande mancha na história do Clássico Grenal, uma das maiores rivalidades do mundo. Ficou essa mancha aí, virou notícia internacional, continental, o caso de ontem. Jogar, para quem não sabe, eu vou retomar os fatos, né? Jogaram uma pedra no ônibus do Grêmio e essa pedra feriu gravemente o Vila Sante, volante titular deles, paraguaio, que foi imediatamente encaminhado ao Hospital Moinhos de Vento e teve diagnosticado traumatismo craniano e concussão cerebral. Por sorte, passa bem no momento e amanhã deve ir ao CT do Grêmio para ser reavaliado, mas por muito pouco que não aconteceu algo pior. Porque ele foi atingido ali perto da região da têmpora, ali talvez um pouquinho mais para cima. Se vai um pouco pro lado, podia pegar no olho e você sabe o que poderia ter acontecido, né? Então eu fico muito triste, mas ao mesmo tempo muito revoltado com o que eu vi, com o que eu li, com o que eu acompanhei. Eu vi torcedor colorado falando em arrego, que o Grêmio fugiu do jogo. Mas espera um pouco, essas pessoas são loucas? Loucos? São loucos? O jogador do Grêmio quase morreu, poderia ter morrido, poderia ter ficado cego. Não tinha condição nenhuma para jogo, não tem essa de arrego. Que vergonha, cara. Como é que pode torcedor, vocês não são colorados, Como é que pode torcedor estar se orgulhando de quase ter matado o atleta adversário? Isso é um absurdo, uma vergonha. E eu vi um número expressivo. Ah, mas se fosse o contrário, se tivessem acertado na cabeça do Dourado ou do Gabriel, enfim, a gente também não ia querer que tivesse jogo. E não tinha que ter mesmo. Aconteceu agora o caso com o Bahia, no meio da semana, com o nosso ex-goleiro Danilo Fernandes. Aconteceu ontem também com o ônibus lá do Cascavel. Ontem, torcedores do Paraná invadiram o campo e começaram a bater nos jogadores. Mas o que está acontecendo com o futebol? Estão acabando com o futebol. Rivalidade não é isso. Não é sair se matando. Rivalidade é brincar, é zoar, é conversar sobre futebol. Vale a provocação, vale encher o saco, mas nunca de maneira violenta. Isso não é rivalidade. O que aconteceu ontem foi um atentado, uma tentativa de homicídio. E eu vi torcedores do Inter reclamando que não ia ter jogo, que o Grêmio estava fugindo, que o Romildo estava se aproveitando da situação. Não, cara, não tem condição psicológica para jogar um jogo assim. O cara tomou uma pedrada. A pedra era do tamanho da palma da mão. A pedra. E, bom, falando um pouco sobre informações também, o Grêmio divulgou imagens, né, do momento que a pedra foi arremessada. E não foi dentro ali da parte, né, do que diz respeito ao Beira-Rio. Portanto, o Inter não tem responsabilidade pelo que aconteceu. Foi ali naquela rua que fica entre o CT e o estacionamento. Quem é de Porto Alegre sabe, quem já foi no Beira-Rio sabe ali dos arredores. Então o Inter não tem responsabilidade. Quem tem responsabilidade é a Brigada Militar. Vocês viram o vídeo? Os PM não fizeram absolutamente nada. Tinha uma fila de uns 100 colorados, mais ou menos, hostilizando o ônibus do Grêmio. E um tocou-lhe uma pedra. E dá pra ver claramente no vídeo, que foi colocado em câmera lenta. E os PM se esquivando das pedras. Mas eles também, né? Eles não são besta.
PM vai querer tomar uma pedrada assim de graça, né? Mas eles não fizeram nada. A grande parte dos PM estava concentrado no Marinha. O pessoal fazendo churrasco, tomando cerveja e não escoltaram direito o ônibus do Grêmio. Pior é o vice-governador disse que não houve falha, que foi perfeita o escoltamento da Brigada Militar. Mas como assim não teve falha, cara? Considerando que não houve falha, imagina se tivesse tido falha. Teria explodido o ônibus do Grêmio. Como é que pode uma coisa dessas, cara? E depois de passada 1 hora do ocorrido, o presidente Barcelos faz um pronunciamento generalizando a imprensa e falando em desequilíbrio técnico. Lamentável, presidente. Depois ele pediu desculpa no Twitter. Mas a entrevista dele passando em rede nacional no Sport TV. Assim, ó, vou ser sincero. Ele não tá errado. Ele não tá errado. Só que o momento não era de pensar no esporte. O momento é de sensibilidade, de empatia. Dane-se o desequilíbrio técnico. Dane-se. Isso não importa. Agora não importa. E outra, a imprensa tem culpa. Tem culpa, sim. Tem culpa. Mas generalizar em qualquer contexto sempre é um erro. E as pessoas têm mania de generalizar. Como estão generalizando agora. Agora vão começar a generalizar a torcida do Inter, a torcida do Grêmio. Eita, deixa eu voltar. Enfim. Não foi só isso que aconteceu ontem. O que mais que aconteceu? Eu dei uma anotada aqui. Mais cedo. Briga em Novo Hamburgo. Torcidas de Grêmio e Inter se deitando na porrada. E gremista fazendo videozinho com Colorado no chão. Olha aqui o que acontece com o Colorado, não se mete com a gente. Pelo amor de Deus, cara. Então assim, ó, errou todo mundo errou. Ah, mas tu tá querendo comparar coisas e tal. É o seguinte. Bom, além do caso de Novo Hamburgo, torcedor do Grêmio tacando bomba no estádio do Inter, quebrando cadeira, quebrando banheiro, botaram abaixo o Beira-Rio. Eu não tô querendo comparar as situações. O que eu quero dizer, ó. Não é de hoje que isso acontece. De pedrada, de briga, de soco, de chute, de bomba. Não é de hoje. Isso acontece há anos. Há anos antes de Clássico Grenal. A diferença é que ontem pegou num jogador. E quase matou o cara. Mas isso acontece há anos. Anos. E ninguém faz absolutamente nada. Ninguém faz nada. Só que agora pegou num jogador. É a única diferença. Entendem? Então, olha, é uma vergonha, é um escândalo. Eu tô triste porque eu queria ver o jogo, tava animado para ver o jogo. E tô com muita raiva também desse tipo de pseudo torcedor, esses marginais que estão acabando com o futebol que era para ser uma alegria, um entretenimento, um esporte. É um esporte. Mas enfim, passando até algumas informações, os torcedores, dois torcedores suspeitos de terem jogado a pedra já foram detidos pela Brigada Militar. E o Inter tá apurando, né? Pra ver quem mais tem que ser preso. Enfim, tem que ser preso. Esses caras não podem chegar perto do Beira-Rio. Nunca mais. Falando, então, sobre o quanto isso prejudica o clube. Primeiro, agora eu vou incluir o âmbito esportivo para propor uma reflexão. Para o que se passa na cabeça desse tipo de torcedor. O Inter vinha em vantagem para esse Grenal. O Inter tinha vantagem. O Grêmio todo desfalcado. Sem os principais jogadores. O que mais? Na verdade, outra coisa. Lembrei. Apesar
de não ter sido dentro da área do Beira-Rio, o Inter corre sério risco de ser punido. Eu não vou nem comparar com o caso que aconteceu da torcida do Grêmio ter quebrado o VAR, ali alguns torcedores, porque aquilo foi no campo, uma invasão no campo. É diferente do que aconteceu numa rua que fica nos arredores do Beira-Rio. A responsabilidade não é do clube, mas mesmo assim, nunca se sabe. O Inter corre sério risco de ser punido por isso. Esses torcedores estão prejudicando, olha, de tamanho imensurável, o Inter. Todo mundo saiu perdendo na história. Todo mundo. Informação da Rádio Grenal, do repórter Lucas Dias. O Grêmio quer jogar o Grenal dia 9, quarta-feira. O Inter quer jogar o jogo no fim de semana que vem. Né? Aí agora vai começar meio que uma batalha entre as duas direções. Porque o Inter, né, não quer que o Grêmio volte com lesão e suspensão a tempo. E o Grêmio quer. O Inter quer que o Grenal seja na próxima rodada já do Gauchão. E o Grêmio quer que seja na quarta. Então vamos ver no que vai dar. As duas direções vão ter que se acertar. Porque um vai sair beneficiado, querendo ou não. Se for um jogo no fim de semana, o Inter sai beneficiado. Porque ainda pode pegar alguns jogadores do Grêmio. E não é jogo de suspensão. E se o jogo for na quarta, o Inter tem o jogo fim de semana com o Aimoré. Pode ter algum jogador suspenso e o Grêmio vai ter mais tempo para recuperar os lesionados. Então alguém vai sair ganhando. Inevitavelmente. Vamos ver no que vai dar. Mas enfim, é isso. Eu estou envergonhado. Eu estou triste. Eu estou brabo. Estou bravo. E sem comentários, cara. Pra torcida. Pessoal generalizando as coisas. Eu tô desapontado, sabe? Tô desapontado. Isso é um absurdo. No geral. Mas enfim, vou ficando por aqui. Episódio lamentável. E ninguém faz nada. Vamos ver se agora, depois dessa quase tragédia, né, que foi por muito pouco, não foi uma tragédia, que agora que atingiu um jogador, vamos ver se o pessoal se liga, né? Que tem que punir esse pessoal. Que tem que reforçar, tem que escoltar os ônibus o ônibus do Grêmio quando vier pra cá, o ônibus do Inter quando for pra lá. Vamos ver se agora que o cara quase morreu, se as pessoas se ligam. Que isso não é rivalidade. Não é. O futebol não era pra ser isso. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí do vídeo, né? E que tenha feito vocês pensarem um pouco sobre a situação do futebol no Brasil, porque essas coisas não acontecem direto. Vê no futebol europeu se quando isso acontece os caras não vão pra cadeia. Enfim. Tenham aí uma boa tarde, aproveitem o feriadão, reflitam bastante. E grande abraço. Vou ficando por aqui e até mais.